Amém? Vamos colocar de pé, vamos entrar no texto bíblico, o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. O livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e também alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, vivendo em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Sente esta noite glorificando o nome do Senhor. Eu quero só Aleluia, glória a fazer Deus. menção aqui dos irmãos que estão aqui, nosso irmão Nildo, que o evangelista Linhares disse que estaria aqui. Minha alegria em rever o irmão, que muitas vezes passamos pela brasa ali e se encontramos. Também nosso evangelista irmão Adelar e a sua esposa. O Adelar, ele foi meu encarregado e também foi meu professor de escola bíblica dominical. Aleluia. Eu continuo firme na escola bíblica. Estamos estudando e ensinando os irmãos aquilo que Deus nos capacita a fazer, nós estamos fazendo para a glória de Deus. E também aqui, se não me falha a memória, eu não tive muita convivência, mas se eu não estou errado, é o nosso irmão Vilmar Batista que está lá, estou certo? O irmão que está aí, estou certo? Então não estou errado. Me reconheci assim pelo rosto, não tive convivência, lembrei de algumas filmagens, quem sabe rede social, mas minha esposa lembrou. Então seja bem-vindo no nosso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que cai no meu coração toda vez que leio. É um personagem da Bíblia que me chama a atenção pelas coisas e as atitudes que ele tomou na sua vida. Para nós chegarmos neste homem chamado Neemias, nós precisamos relembrar algumas coisas, porque este moço chamado Neemias, ele nasceu em uma época de cativeiro, uma época que o povo de Deus estava cativo. Eu lembro-me do texto em que Samuel é levantado, chamado como um profeta de Deus, para lembrar ao povo das coisas errôneas e erradas que eles estavam fazendo. E Deus levanta Samuel para corrigir esta nação. Por mais que Deus havia levantado alguns profetas, alguns homens de Deus, eles não vão dar ouvido à voz de Deus, e muito menos ao profeta que falara através daquilo que o Senhor havia ordenado. Então, Neemias, depois deste tempo de cativeiro, no tempo de Nabucodonosor, nós chegamos nesta história, nós chegamos nesta parte em que Neemias está servindo a um rei chamado Artaxerxes, que é o rei que vai ocupar o lugar de Nabucodonosor após a sua morte. Então, Artaxerxes, este rei, é o rei da Pérsia, é o rei que está reinando em Suzã, a fortaleza.
Neemias, este homem, me chama a atenção, porque Artaxerxes sendo rei, a história bíblica deveria ter ele como um foco, por ele ser o rei. Ele poderia ser aquele que teria o foco na história, mas nem sempre aquele que aos nossos olhos, a nossa visão, tem um status, um nome muito grande, é sinal que ele vai ser o autor da história, ou ele vai ser o personagem principal da história. Até porque nós esta noite estamos aqui, não porque eu sou bom, nem porque você é bom, nem porque alguém aqui é bonito, mas é porque Deus olhou do céu e quis nos salvar, porque Deus olhou do céu e trouxe este grande amor através do seu Filho para alcançar as nossas vidas, e nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Neemias, ele está servindo a Artaxerxes no reinado de Suzã. E a história diz que todo ano o seu irmão, por nome Anani, ia até Suzã para lhe visitar. Vai com eles alguns de Judá. E nesta conversa, ele vai perguntar acerca daqueles que permaneceram ainda em Jerusalém, daqueles que conseguiram fugir do exílio e do cativeiro em Jerusalém. O que me chama a atenção é que Neemias, este homem, ele serve a Artaxerxes e ele tem um bom emprego. Ele serve ao rei. Ele tem como objetivo servir aquele rei. Então ele, podemos dizer assim, que ele tem alguns benefícios servindo ao rei Artaxerxes, porque ele tem uma moradia, ele tem aonde repousar a sua cabeça, ele tem para a sua vida inteira. Se quisesse ficar acomodado, sentado, fazendo apenas aquilo que foi devidamente ordenado a ele, ele poderia ficar desta forma. Certamente você, que no dia a dia da sua labuta, que no dia a dia do seu trabalho, você pensa consigo mesmo: ah, se Deus me permitisse eu ter uma boa conta bancária para nunca mais precisar trabalhar na minha vida, poder só viver fazendo, quem sabe, a obra de Deus. Podemos dizer que Neemias servia este rei, mas ele poderia se acomodar numa situação, porque para ele era benefício estar ali servindo a Artaxerxes. Para ele era benefício ter apenas aquilo para fazer como copeiro. Mas quando Anani chega diante dele, a preocupação que ele vai ter com o povo que está em Jerusalém é o que me cativa, é o que me chama a atenção. Porque por mais que Anani está lhe contando a história, está dizendo para ele: olha, aqueles que estão em Jerusalém, infelizmente, estão vivendo debaixo de miséria, embaixo de desprezo. Ele está dizendo assim: eles não têm a oportunidade mais de adorar a Deus como adoravam. Eles não têm mais a oportunidade de servir a Deus como serviam. Eles não têm mais a oportunidade de entrar em suas casas, poder repousar a sua cabeça,
porque eu ouço o salmista descrevendo o Salmo 137, narrando: nós aqui no rio Eufrates penduramos as nossas harpas, porque não temos mais sentido em adorar a Deus. Mas quando teve a oportunidade e Deus levantou o profeta, eles não deram ouvido. Mas esta noite eu estou dizendo para você: aproveite a oportunidade que Deus está te dando de adorar a Ele, de bendizer a Ele. Não reclama da casa que tu tem, não reclama daquilo que Deus te dá, porque lá no campo o missionário às vezes dá aquilo que ele tem para que Deus possa salvar uma vida. E esta noite eu estou dizendo para você: eu quero dar o meu melhor para que Deus possa resgatar alguém novamente. Neemias poderia ficar acomodado, mas quando ele ouve a história que a Nani conta, a Bíblia diz que desce no seu coração a tristeza pelo povo de Jerusalém. O que é engraçado é que Neemias, ele vai vivendo num período muito curto do exílio. Os historiadores dizem que quando criança já não havia mais o exílio. Então Neemias, ele pouco sabe, pouco lembra de quem está em Jerusalém. Ele vai se importar com pessoas que não estão no cotidiano dele. Ele vai se importar com pessoas que não são amigos, não é a família de sangue dele. Ele vai se importar e dizer que, mesmo que ele não tenha vivido com este povo, ainda assim para ele é irmão, ainda assim para ele é família, ainda assim para ele é alguém que ele tem desejo de fazer alguma coisa. Só que Neemias me traz uma lição, que ele vai entender a situação do povo, mas ele entende que com as suas mãos, com a força do seu braço, ele não vai a lugar nenhum. Aleluia. E quando ele entende isto, a Bíblia diz que ele pega, se assenta. E quando ele se senta, ele não vai se assentar como de costume, de quem sabe, se fosse gaúcho, preparar um mate para conversar e desabafar com alguém. Não, ele vai se assentar em sua cadeira e vai começar a lamentar, porque quando a situação é difícil, quando nós não conseguimos resolver e aos nossos olhos é inalcançável, nós reclamamos, nós murmuramos. E quando chega no dia que você tem que resolver, que esta aflição toma conta do teu coração, a alma chora. E Neemias se assenta, lamenta e chora. Glória a Deus. Ele poderia simplesmente ter feito isso. Se assentei, lamentei, chorei, mas eu só sou o copeiro do rei. Eu só sou
almejamos. Só que Neemias vai nos trazer mais uma lição. Depois que o nosso lado humano, depois que a nossa essência humana senta dizendo: eu não consigo fazer, eu não posso fazer nada. Depois que a nossa humanidade reclama, murmura, dizendo: eu só sou mais um. Depois que nós choramos e dizemos: acabou, Neemias está dizendo assim: olha, realmente eu não consigo, eu não posso, eu não faço, mas eu ainda conheço um Deus no céu. Eu ainda conheço um Deus do céu. E neste momento Neemias entende que só quem tem a resposta para a tua situação, para a tua história, para a tua vida, não é o irmão que está do teu lado, não é o pregador, mas é Deus através da sua palavra, tocando na tua alma e no teu coração. Neemias vai orar, e não sendo o suficiente a oração, ele jejua e vai falar com Deus, porque para a situação que o nosso mundo está vivendo, ainda para a humanidade tem jeito. A situação que alguém está vivendo de desprezo, de miséria, ainda tem jeito. E eu tenho uma palavra para você. Você é a esperança desta pessoa. Você é a esperança, porque Deus nos chamou e nos vocacionou através da palavra em que o Marco leu. Não foi para evangelista, não é só para pastor, não. É ide por todo mundo e pregar o evangelho. É para quem tem fôlego de vida, é para quem é salvo esta mensagem. Glória. Porque é bom nós pregarmos aqui. Nós sentimos a presença de Deus nesse culto. Nós queremos cantar, pregar e sentir a presença de Deus. Mas é tão bom quando você conversa com alguém em particular e através da conversa, da palavra, de um a um, Deus salvar pessoas. Quantas vezes eu escutei o nosso encarregado, o pastor Roberto, contando aqui que as pessoas chegam, ele conversa, ele ora, depois dá um outro culto, os irmãos estão aqui. Quantas vezes nós vimos a efetividade do evangelismo, nosso presbítero irmão Marcos pregar aqui na estação, Jesus salvar e as pessoas adentrarem. É bom pregar aqui, é bom falar de Jesus, mas Jesus quer salvar pessoas através da tua vida, é no teu trabalho, é distante daqui de dentro. Glória. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava em Canudos, numa empresa próxima a 239. Eu tinha feito aniversário, se não me engano, na sexta-feira, dia 25 de abril. E no sábado eu fui comprar um celular para mim. Comprei este celular, ele é pobre, tem que parcelar, não tem que comprar à vista. E eu lembro que eu sempre ia trabalhar com o meu tio, a gente dividia as despesas. E ele nunca faltava. Ele podia estar doente, enfermo, com febre, o homem ia trabalhar.
Podia estar chovendo, do jeito que fosse, ele ia trabalhar. E por acaso aquele dia ele não foi trabalhar. E o meu carro estava estragado. E não tinha Uber, eu tive que ir de ônibus. Eu parei na esquina da empresa, a uns 500, 600 metros da onde o ônibus largava, numa segunda-feira, para ir trabalhar às 6:30 da manhã. E eu descendo a rua, e olhei para o lado, o outro rapaz descendo do outro lado. E poucas semanas atrás, um colega de trabalho havia sido assaltado, levado celular, carteira, tudo que ele tinha. E quando eu olhei para aquele rapaz, o rapaz olhou para mim e disse: ei, maninho, tem horas. A minha mente humana disse: eu não vou dizer a hora para ele. Comprei um celular sábado, se eu tirar que ele vai me roubar, eu vou ficar com todas as prestações para pagar. Disse: não tenho. E o Espírito Santo de Deus veio ao meu ouvido e disse assim para mim: pega o teu celular na mão e diz a hora para ele. Eu temi, mas fiz porque obedeci a voz do Espírito Santo. Peguei o celular na mão e disse para ele: rapaz, são 6:32 da manhã. E ele me agradeceu e continuou caminhando. O Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse: agora diz para ele que eu ainda tenho um plano na vida dele e quero salvar. Eu nem sabia quem ele era. Eu disse: ei, moço, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Oh, glória. Ele baixou a cabeça por um momento, Roberto. Levantou de novo, e quando ele levantou, nós já estávamos no portão da empresa, assim, ele do outro lado da avenida. E ele olhou para mim, Marcos, e disse assim: repete. E falou: filho. Eu pensei: pronto, se não ia me roubar, agora eu vou apanhar. Pelo modo que ele falou. Repete. Eu disse: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E neste mesmo momento, o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração: diz que tu ama ele também. Eu disse: eu também te amo, rapaz. Aleluia. Ele disse: eu posso atravessar. Eu disse: deve. Ele chegou até mim e disse: repete. Eu disse: Jesus te ama e eu também. Ele disse: rapaz, eu não te conheço, mas deixa eu te dizer, nem a minha mãe diz que me ama, e um cara que eu nunca vi vai dizer que me ama. Repete de novo. Eu disse: Jesus te ama. Ele disse: não, que Jesus me ama eu já sei, eu quero ouvir da tua boca você dizer que me ama, porque crente de verdade tem que saber amar. Tem que saber amar o próximo, independente da situação dele. Ele estava maltrapilho, eu me agarrei nele e disse: eu te amo, rapaz. Ele disse: me larga, tu vai trabalhar. Eu disse: a roupa pouco importa, o que importa é hoje Jesus te salvar e você levar ele para casa. Glória. Ele se ajoelhou no chão na frente da empresa. Ele disse assim: tu é da Assembleia de Deus? Eu disse: sou. E ele: pois bem, eu tinha nojo de crente da Assembleia de Deus, porque eles trocavam o lado da calçada para não passar por mim. Meu Deus. Aleluia. Dele: mas a tua igreja é diferente. Eu quero ir lá, me passa o endereço, mas eu quero aceitar reconciliar com Cristo aqui agora, porque eu não sei a minha oportunidade. E nós oramos por ele, oramos, ministramos, e ele saiu dali diferente.
Porque é isso que a sociedade faz. Você tem que estar incluído na moda. Mas ei, esta noite Deus está chamando Neemias de volta, porque tem cidade destruída que Ele precisa de você para começar a reconstrução dos muros, para a edificação desses muros. Deus quer te usar nesta última hora. Deus te chamou e quer te levantar nesta última hora. Disseram: sair daqui vai ser mais uma no campo de lá. Mas eu te chamei e te escolhi, e te levantarei como profeta desta nação. Faz o que eu te ordeno, porque eu quero te usar, assim te diz o Senhor. Se coloca de pé comigo esta noite. Neemias de Deus, é noite de posicionamento. Porque quando Deus chama Neemias, ou melhor, quando Neemias se dispõe a ir a Jerusalém, ele fica 4 meses em Jerusalém orando, para que Deus viesse propor ao seu coração começar a reedificação dos muros de Jerusalém. Para tudo tem um tempo, tem uma hora. Eu ouvi alguém dizer assim um dia para mim: Deus tem pressa em te usar. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus, Ele não chega atrasado e nem adiantado, ao tempo certo. Glória. Para alguns o tempo é hoje, então não fuja. Para alguns tem mais amanhã ainda, mas o tempo chega. E esta noite Deus está nos chamando para esta grande obra, independente do cargo que você tem na igreja, independente se você tem carro ou não tem, independente se você tem uma conta bancária ou não. Deus não nos chama com essas requisições, não. Deus nos chamou e nos escolheu para que viesse fazer algo dentro do seu reino. Este é o último culto do departamento de missões do ano, e o meu último também como líder deste departamento. Aleluia, glória a Deus. Mas a missão para mim nunca vai parar. Não vai. Independente do departamento que nós podemos assumir, a nossa chamada é pregar o Evangelho. Aleluia. Ah, é família? Pregue para a família. É jovens? Pregue para jovens. É um coral? Pregue cantando para eles, mas pregue a palavra. Eu sinto uma glória e uma presença de Deus. Eu não falo isto como cargo que a confiança que os meus pastores me deram e a oportunidade de servir a Deus como evangelista nesta igreja. Mas no tempo que eu era auxiliar, lá na aldeia, pastor Adão Medina um dia me chamou e disse: